O marca-passo é um dispositivo muito utilizado na medicina, que é implantado no peito ou no abdômen, tem por objetivo regular os batimentos cardíacos. Mesmo sendo tão conhecido, atualmente muitas pessoas ainda guardam dúvidas e medos sobre a necessidade de usar o marca-passo. Então, para esclarecer nossas questões, recebemos hoje ela que é cardiologista, especialista em marca-passo, a doutora Érica Oliveira. Doutora Érica, bem-vinda. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Que alegria recebê-la, né? Obrigada. O assunto é sério hoje, doutora? É sério. Marca-passo. Assusta um pouquinho, não assusta? Assusta. Né? Mas não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não. Vamos desmistificar? Vamos. Então vamos lá, gente. Então seja bem-vindo. Não se assuste. Continue preparando o seu almoço aí na sua casa, que a gente vai conversar sobre esse tema. Doutora, por favor, aí. Sim. Que maravilha. Marca-passo. Então o assunto hoje é a necessidade de você colocar o coração no seu ritmo, é isso, doutora? Exatamente. O marca-passo ele é um dispositivo hoje muito utilizado, um dispositivo que realmente trata as bradicardias, né, que é quando o ritmo do coração está lento, pessoas que têm desmaio, e ele vai além disso. Hoje a gente tem dispositivos que auxiliam no tratamento da insuficiência cardíaca e alguns dispositivos que, quando associados o marca-passo e o desfibrilador, além de tratar o ritmo lento, ele pode prevenir arritmias malignas que podem levar à morte súbita. A senhora citou a palavra bradicardia, ou seja, a gente tem a taquicardia quando o coração acelera e a bradicardia quando o coração está lento, as batidas lentas. É nesse caso que entraria o marca-passo, doutor? Exatamente. As bradicardias, existem vários tipos de bradicardia, porque a gente tem um sistema elétrico que é próprio do coração. Então, dependendo do tipo de bradicardia, esse paciente vai precisar mais cedo ou mais tarde de um implante de um marca-passo. Agora, tem como mensurar, por exemplo, quantas batidas por minuto normalmente o coração ele tem os seus impulsos, doutora? O nosso coração, no geral, no normal, ele bate de 60 a 100 batimentos por minuto. A gente considera bradicardia abaixo de 60 batimentos por minuto. Mas quando a gente dorme, a frequência fica mais lenta que isso. Não necessariamente a gente vai precisar de um marca-passo. Então, a gente precisa ver que tipo de alteração, que tipo de bradicardia é essa e se é uma bradicardia que causa sintomas ou que causa um prejuízo para o dia a dia dessa pessoa. Ok, quando a gente está correndo, o coração acelera, enfim, a gente fica ofegante, o coração dispara um exercício, uma atividade física, enfim, quando está em repouso, a tendência é diminuir. Ok, mas assim, para uma necessidade de um marca-passo, é abaixo de 60, abaixo de 40, como é que é? Depende dos sintomas que esse paciente tem, mas frequências abaixo de 40, elas costumam ser frequências bem anormais e que trazem realmente algum tipo de sintoma, porque elas levam ao que a gente chama de baixo débito cardíaco. A gente tem um fluxo de sangue diminuído. Então, esse paciente, ele apresenta cansaço, ele apresenta um déficit de atenção, então ele fica muito sonolento. Então, frequências realmente muito baixas, abaixo de 40, que são frequências bem baixas, a gente realmente deveria avaliar se esse paciente é um candidato ou não ao implante do marca-passo. Agora, doutora, a gente sabe, quando a gente vai no cardiologista, né, a gente sempre faz um eletro, ou seja, o nosso coração ele tem impulsos elétricos, como se fossem fios elétricos, etc., né? Então ele tem impulsos. O marca-passo, o que ele vai? Ele vai dar a voltagem certa, a corrente certa, para o impulso certo? Como é que é? A gente tem duas regiões principais no coração de impulso elétrico, que é o nó sinusal, que é onde nasce o estímulo elétrico, e o nó AV, que é por onde passa o estímulo que vem do nó sinusal. Se eu tiver um problema no nó sinusal, que fica no átrio, eu vou precisar colocar um eletrodo para estimular com uma voltagem, com uma eletricidade suficiente para esse músculo capturar essa eletricidade e contrair. Se o problema for no nó AV, eu vou ter que colocar um eletrodo no ventrículo. Isso tem como mostrar aqui no coraçãozinho aí, doutora? Sim. O que a senhora está... Né?
Aqui a gente tem, então, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Perfeito. O sistema elétrico é um pontinho que nasce nessa região, ele vem para essa região central e desce para os ventrículos. Então, aqui é o nó sinusal, aqui é o nó átrio ventricular. Se eu tiver um problema aqui no nó sinusal, eu vou colocar um eletrodo aqui no átrio. Se eu tiver um problema aqui no nó AV, eu vou colocar um eletrodo no átrio e um no ventrículo direito. Ok. Agora, eletrodo, como é que é feito isso, doutora? Assim, agora, por favor, aí, doutora, deixa eu ajudar aqui. Né? Ó, o eletrodo, ele é um fio, né, que ele é capaz de conduzir essa eletricidade que vem do marca-passo. Então, esse é um eletrodo. Essa é a pontinha que fica lá dentro do coração. Isso aí vai ter que entrar no coração, isso aí, Sim. doutora. Sim, deixa eu tirar esse guia que fica mais fácil da gente demonstrar. Então, esse eletrodo pela veia, a gente faz uma incisão aqui na região do ombro. Que veia? Veia cefálica ou a subclávia. Okay. Aí vai pegar o caminhozinho pela inominada, cava superior e desce. Isso que é na clavícula, seja Isso, aqui embaixo desse ossinho que a gente tem aqui no ombro. Então, esse fiozinho, ele vai até lá dentro do coração. Aqui na ponta, ele tem como se fosse um parafusinho. Ele vai prender dentro... Segura, pra gente dar um toque assim, isso, né? Aqui, isso aí, doutora. Só para dar um Deixa close eu demonstrar aí, aqui o parafusinho, porque é bem interessante que as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso e não sabem exatamente como que é. Se vocês derem um close, acho que dá para ver. Agora sim. Tá, tem isso, segura. Isso, agora sim, né? Perfeito. Deu pra ver? Tá aproximando. Então, isso vai onde? Vai lá dentro? Dentro do coração. Vai lá no músculo. A gente vai lá dentro e a gente prende aqui no músculo. E não sai, doutor? O que é? Amarrado, grampeado? Ele é parafusado. Dessa forma que eu fiz. Esse parafusinho aqui, ele gruda lá no músculo e ele fica grudadinho lá e cria o que a gente chama de fibrose, é uma cicatriz. Entendi. Só que isso leva um tempo. Leva em torno de 15 dias a 30 dias. Para criar essa fibrose, para fixar no melhor. Exatamente. Então, a gente fixa no momento, a gente testa para ver se está bem fixado. Certo. E esse período de cicatrização demora de 15 a 30 dias para realmente ele criar uma fibrose e ficar preso. Então, essa é uma extremidade. A outra extremidade, ela vem aqui nessa região que a gente falou que é a loja, né? Onde a gente vai colocar o aparelho. E aí a gente vai conectar... Esse é o marca-passo? Esse é um marca-passo. Esse é um marca-passo simples que só tem um eletrodo. Então, a gente vai conectar aqui nessa região, esse eletrodo, e a gente vai parafusar aqui para ele ficar preso aqui. Isso. E isso a gente coloca embaixo da pele. E todo esse aparelho fica embaixo, é subcutâneo? Tudo subcutâneo. Pode colocar embaixo do músculo também. É um microcomputador. Sim, ele tem todo um circuito dentro dele, elétrico, que identifica o batimento e ele funciona na medida da necessidade. Então, não depende, eu vou dar... Sinto a necessidade de dar uma carguinha, eu vou lá e faço. Não. É ele que faz. Isso. Ele sente que está com uma bradicardia, ele vai lá e dá um impulso. Porque o coração tem um sistema elétrico que é próprio dele. O marca-passo identifica esses batimentos. Olha, está precisando de mim, então eu vou mandar eletricidade para que o músculo contraia. Entendi. Agora, isso é colocado debaixo da pele e tem uma bateria... Tem uma bateria interna, metade do marca-passo geralmente é bateria e a outra metade é o circuito elétrico. Essa bateria, ela varia o tempo de duração de acordo com o tipo de dispositivo e de acordo com a utilização do paciente, mas é uma média de 8 anos. De 8 anos? Sem trocar a bateria? Sem trocar. Aí, daqui 8 anos, a gente vai ter que trocar o dispositivo inteiro, porque esse marca-passo, esses dispositivos, eles são lacrados e essas baterias não podem ser trocadas. A senhora, doutora, falou que esse é um tipo de marca-passo com um eletrodo, ou seja, com um fiozinho. Isso. Existem mais de um fiozinho? Ó, existe esse com um fiozinho, existe esse com 2 fiozinhos. Segura, doutora. Só um minutinho. Aí, isso. 2 fiozinhos. Vai um em cada lado do coração ali? Um no átrio direito, um no ventrículo direito, que é para estimular quando eu tenho uma bradicardia. Eu tenho esse outro tipo, que eu tenho 3 fios. Isso. Ok.
Por quê? Um vai no átrio direito, um vai no ventrículo direito e o outro no ventrículo esquerdo. Porque é um tratamento coadjuvante da insuficiência cardíaca. Tá, isso já é uma outra complicação. Sim, o marca-passo vai ser utilizado tratar o de ritmo acordo, lento. né? Esse vai ajudar no ritmo lento e na insuficiência cardíaca. Entendi. E em casos mais graves, a gente pode ter esse outro dispositivo que ele tem a mesma função que esse, de ajudar no tratamento da insuficiência cardíaca e, além disso, ele reconhece arritmias com risco de vida, como as fibrilações ventriculares, taquicardias ventriculares, e ele dá um choque no coração, salvando a vida da pessoa. Como um desfibrilador. É um desfibrilador. Esse é um desfibrilador Além de marca-passo, multissítio. olha. Isso. Ele estimula o lado direito, o lado esquerdo e ainda dá um choque se precisar. Uma corrente elétrica. Isso. Né? Agora, doutora, tudo isso a pessoa tem que carregar consigo enquanto está no tratamento. Eu posso me livrar disso ou não? Uma vez que eu curei, de repente meu coração voltou ao seu ritmo normal, então eu vou tirar o marca-passo. Ou eu tenho que ficar com isso pro resto da vida? Geralmente as lesões do sistema de condução, elas podem ser intermitentes, então o paciente só vai usar o marca-passo quando for necessário, ou definitivas. Entendi. Dificilmente a gente indica um marca-passo que daqui a um tempo a gente vai tirar. Existem protocolos de explante para algumas situações específicas, mas é muito raro isso acontecer. Existem situações, doutora, assim, que, por exemplo, sei lá, é um campo magnético aí, é um impulso elétrico e tudo mais, assim. Existem situações que eu posso atrapalhar, eu estou, de repente, numa área onde tem situações de energia elétrica ou muito magnetismo, eu posso atrapalhar a função dele, eu posso desregular, descompensar, alguma coisa assim, não? Ele não sei se eu me fiz entender. Eu entendi. Ele não desregula de forma definitiva, mas ele pode mudar a sua forma de funcionamento de acordo com a interferência externa que tiver. Então, por exemplo, um campo eletromagnético muito forte, como portas de banco, caixas de som muito grandes, isso pode causar interferência e ele vai mudar o modo de funcionamento dele, mas é temporário. Isso não causa um dano. Saindo daquela situação, Sim. volta ao normal. Isso. Então, tem algumas situações que a gente pede para o paciente tomar cuidado. Então, porta de banco, avisar que tem marca-passo, a porta deve ser desligada, não ficar perto dessas portas detectoras em loja. Pode passar normalmente, mas não ficar ali do lado o tempo inteiro. Caixas de som, então shows que tem caixas muito grandes, porque dentro de uma caixa de som tem um imã grande, exato, né? Então, gera um campo magnético. Então, evitar esse tipo de situação. Agora, o dia a dia, doutora, assim, a pessoa pode ter uma vida normal, pode andar na rua, correr, brincar, pular, ir na piscina, Pode. na água do mar, etc. Pode. Vai tomar um banho, precisa proteger. Eu tenho uma frase que é muito minha, assim, que eu falo que marca-passo é vida. Então, a pessoa sem o marca-passo e com uma necessidade do marca-passo, ela não consegue fazer muita coisa. Mas quando ela põe o marca-passo, ela volta a fazer coisas que ela não fazia antes. Entendi. Então, o marca-passo, na verdade, é para que a pessoa faça tudo aquilo que ela tem vontade. Existem alguns cuidados que a gente pede, essa questão do campo magnético, celular, eu sempre peço para falar do lado contrário. Existem algumas situações que a gente vai orientar esse paciente, alguns exames, por exemplo, hoje ressonância magnética, que é um campo magnético forte. Os dispositivos hoje, todos eles são compatíveis com ressonância magnética. Então, a gente pode permitir com que esse paciente faça a ressonância mediante alguns cuidados. A gente tem que programar o dispositivo antes para ele poder fazer. Mas hoje o marca-passo devolve a qualidade de vida para o paciente. Olha que interessante, gente. Olha o que estamos aprendendo hoje aqui sobre marca-passo. A gente prometeu no bloco passado, sim, que a doutora ia explicar como é que é uma avaliação, né? Uma pessoa chega, como é que é implantado o marca-passo? Tudo isso agora você vai aprender, você está acompanhando o Saúde e Fé. Doutora. Então, o paciente, ele recebe o implante geralmente do lado esquerdo, né, por uma pequena incisão nessa região que a gente chama de sulco delto peitoral. Então, a cicatriz é mais ou menos desse tamanho. Então, ele chega ao consultório com o curativo, isso na primeira avaliação, porque essa avaliação vai ser feita ao longo do período da duração da bateria. Certo. Então, aqui o nosso amiguinho Tom, ele tem um marca-passo. Tem nome? É o Tom? É o Tom. Oi, Tom.
E ele vai, nós vamos avaliar o dispositivo dele através desse aparelho que se chama, nós vamos fazer uma telemetria, que nós vamos avaliar como está o funcionamento do marca-passo. Com a colocação desse cabeçote na região onde está o marca-passo, ele vai fazer a leitura. E aí nós vamos fazer todos os testes que são necessários. Ele vai me dar status da bateria, qual a energia que está sendo necessária no átrio, no ventrículo, as impedâncias. Para o acompanhamento desse paciente, ele geralmente tem um documento que ele tem a identificação dele nesse documento, a identificação do consultório que o acompanha. Esse é só um modelo de carteirinha, tá? Que é o modelo que a gente usa. Aqui a gente anota os dados do marca-passo, de qual dispositivo que tipo quais eletrodos tem, a data que foi implantado, o motivo. E aqui dentro a gente anota todos os testes que são feitos durante uma avaliação. Aí leva essa carteirinha para casa? É dele, isso. Com isso, ele pode ser avaliado em qualquer situação, em qualquer momento, por um médico que... Ele vai viajar, ele leva com ele? E se caso ele perder, doutora? A gente faz outra. Mas vocês têm um histórico? Temos. A gente tem essas mesmas anotações no prontuário dele. Mas hoje em dia também é tão comum, ou seja, as pessoas têm um celular, fotografa, né? Ou seja, dá página por página ali, porque já também tem um registro digital. Sim, né? Existem carteirinhas hoje, a gente até está vendo a possibilidade disso, que são carteirinhas como um cartão magnético, que tem um QR Code, esse QR Code é lido por qualquer celular e as informações estão ali naquela carteirinha. A gente está vendo essa tecnologia para ter no nosso consultório. Então, isso é uma avaliação, ele vai lá, isso aí ele já colocou o marca-passo, então eu estou monitorando, é uma forma de monitorar, doutora. Isso, 15 dias após o implante, 10 a 15 dias ele vai, eu faço a primeira avaliação, para ver se os fios estão no lugar certinho, se não deslocaram, se não soltaram. Então eu vou fazer todos os testes. No primeiro ano ele faz essa avaliação a cada 3 meses, depois a gente passa a avaliações semestrais, até estiver próximo da época de troca do marca-passo. Quando a gente reduz para 3 ou 2 meses, até chegar um momento então da troca. O Tom está deitadinho assim, doutora. Sim. Assim, vamos simular uma situação. Por exemplo, a pessoa que usa o marca-passo teve uma queda, né? Ou seja, pode deslocar nessa queda o marca-passo, pode sair, o fiozinho pode, sei lá, um acidente, uma queda. É muito comum, né, nos idosos, que são as pessoas que mais têm marca-passo, crianças também têm, mas idosos têm mais. É muito comum, as quedas são muito comuns, né? Então, o marca-passo, ele não sai do lugar, porque forma-se uma carapaça ao redor dele de cálcio, ali, isso, que ele não tem como se deslocar. Os pacientes perguntam muito isso, doutora, mas eu caí, será que não saiu do lugar? Então a gente avalia, mas ele não tem como sair daquela região. O fio, até 2 meses, ele pode soltar com uma certa facilidade. Esse fio é um material super diferenciado, né, doutor? Porque não vai oxidar, não vai enferrujar, não vai nada. Nada, né? Ele é biologicamente testado, ele pode ser revestido de silicone ou de poliuretano e ter os seus fiozinhos elétricos dentro para estimular o coração. Eu falei de um acidente, a pessoa caiu, se traumatizou, etc. Mas quem usa o marca-passo tem que evitar, ou sim, qualquer tipo de esporte de impacto. Uma luta, por exemplo, não pode... Hoje já existem até coletes que podem ser utilizados até para praticar esportes, para jogar futebol, né? Tem jogador que tem desfibrilador e tem um colete que pode jogar. Eu, particularmente, peço para os pacientes evitarem esportes de choque, de impacto, né? Para evitar complicações, evitar problemas, mas não que ele não possa. Pode nadar, pode fazer uma ginástica, pode fazer um pilates. É claro que esportes de choque, futebol, basquete, a gente pede para evitar pelo risco, né? Tem um perigo, doutor, assim, de, sei lá, de a pele romper, de repente coloca o dedo, cria uma ferida e tem um, sei lá... Chama extrusão. É quando o marca-passo ele sai pela pele. Essa é uma situação bem rara, eu vi pouquíssimas vezes, mas pode acontecer. Se acontecer uma infecção nessa região, pode haver extrusão quando o marca-passo sai, mas são situações muito raras, eu acho que é uma coisa que as pessoas não devem se preocupar com ela. A senhora citou assim, a pessoa pode cair, um idoso cai, etc., se fratura e vai ter que fazer um raio-x, o médico pede um raio-x.
Pode fazer? Pode. Raio-X pode fazer, tomografia pode fazer, ultrassom de qualquer parte do corpo pode fazer. A gente pede só para evitar ultrassom em cima do marca-passo. E ressonância, a gente checa se o dispositivo é compatível com ressonância, programa através desse aparelho, o paciente vai e faz a ressonância. Se for compatível, tanto o gerador quanto os fios, os eletrodos, ele pode fazer a ressonância. E sempre avisar, né? Ou seja, eu uso marca-passo. Aliás, hoje já é de praxe que faz parte, já tem uns avisos nos consultórios, enfim, laboratórios, se você usa marca-passo, comunique, etc. Porque ele pode apitar em algum canto, ou seja, eu posso passar numa roleta de um banco, pode apitar? O dispositivo, ele pode apitar se a gente programar, não os marca-passos. Geralmente, os desfibriladores, algumas marcas, elas possibilitam uma programação de um aviso sonoro em determinadas situações. O que faz um desfibrilador? Ele reconhece a arritmia com risco de vida, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e ele trata. Ele pode tratar de 3 maneiras. Ou ele vai estimular aquela arritmia numa frequência mais alta, para tentar reverter aquela arritmia, ou ele vai dar um choque de cardioversão, ou ele vai dar um choque de desfibrilação, se for uma arritmia mais grave, e vai salvar a vida da pessoa. Mas uma coisa bonita que a gente faz questão de dizer para você, porque de repente tem os tipos de marca-passo que você viu, um pequenininho, etc., de um eletrodo, 2, 3, enfim, maior. Mas nós temos assim uma novidade para você, né? A doutora trouxe, né, um outro tipo de marca-passo que é a revolução das revoluções, ou seja, é hoje o que a ciência está apresentando, doutora. Mostra para a gente. Isso aqui é o que tem se mostrado atualmente como a grande novidade na estimulação, né? Ele é muito pequeno, ele é do tamanho de uma tampa de caneta. Isso aqui é um marca-passo completo. Não tem eletrodo, o gerador não fica aqui no tórax, nada. Isso é implantado dentro do coração, é fixado através dessas aletas, essas aranhinhas aqui. Ele é fixado, esse anzolzinho, ele é fixado dentro do coração, ele é nanotecnologia. Segura, doutora, isso, estou mostrando lá. Pode fazer ressonância com esse dispositivo. Ou seja, tem tudo aí dentro. E a bateria dele é para 10 anos. 10 anos, enfim. Ou seja, implanta-se lá dentro. No átrio, no ventrículo, se implanta lá, ele vai resolver. Hoje só no ventrículo. A tecnologia está sendo desenvolvida para implantar no átrio, no ventrículo e ainda por cima poder se associar a um desfibrilador externo. E aí a pessoa até esquece que tem, doutora. Assim, o coração está com a bradicardia, com uma insuficiência, ele vai lá, ele mesmo aciona, estimula. Sim. Isso é uma revolução, isso doutora. Né? Isso é. Isso já chegou no Brasil? No Brasil, doutora? não. Não chegou ainda, Na né? Europa, nos Estados Unidos, já é uma realidade. No Brasil, a gente até pode implantar, mas o custo ainda é muito alto. Então, a gente ainda não está com essa tecnologia disponível, mas eu acredito que é questão de tempo. Como na Europa, nos Estados Unidos, isso já está muito difundido, então eu acredito que em muito pouco tempo nós também tenhamos essa possibilidade. Ah, que maravilha! Isso é uma revolução, porque é o que a ciência cardiológica tem de melhor, né? Tá oferecendo. Não que isso não funcione, não que seja eficiente. Foi e continua sendo, viu? Doutora, além dessa tecnologia toda aqui, a gente tem algumas perguntas. Eu vou pedir para a senhora aqui se posicionar, porque a nossa amiga Gabriela Antunes, de Limeira, São Paulo. Bom dia, Gabriela. Obrigado por estar conosco participando. Coloquei um marca-passo há 2 meses. Meus batimentos estão de 90 a 120. É normal? Ou seja, foi uma super aceleração, hein, doutora? Não é normal. Porque o marca-passo, ele vai regular os batimentos lentos, mas os batimentos rápidos, ele não vai controlar. Então, dependendo da necessidade que a Gabriela tinha para esse marca-passo, ele vai estar, se ele estiver estimulando o ventrículo, ela pode estar com o átrio acelerado e o ventrículo seguindo o átrio. Então, precisa ser avaliado. Com uma avaliação como a que a gente demonstrou, eu acho que é bem possível de se descobrir a causa. Então, vai atrás, viu, querida? Isso, Gabriela. De Belo Horizonte, Minas Gerais, o senhor Henrique Silva. Bom dia, senhor Henrique, Deus abençoe. O marca-passo pode evitar
uma subida dos batimentos cardíacos, que eu acho que é meio complementando o anterior. Doutora. Oi, Henrique, meu conterrâneo, que eu também sou de Belo Horizonte. O marca-passo, ele não evita a subida dos batimentos cardíacos. Em algumas situações, a gente pode programar o que a gente chama de mode switch. Se a gente tiver uma arritmia rápida no átrio, a gente pode mudar a forma de estimulação para estimular somente o ventrículo e aí a pessoa não perceber que a frequência subiu. Mas aí é muito específico, cada caso é um caso, precisa ser bem avaliado. Como o marca-passo, doutora, assim, emite a questão impulso elétrico, a pergunta assim, poxa, eu não vou chegar perto do meu pai, da minha mãe, que vai dar um choque, eu vou ter um choque. Não dá choque o aparelhinho, né? Não, externo, só os né? desfibriladores dão choque em situações específicas, claro. Os marca-passos não. Pode encostar lá, pode, né? Pode fazer carinho, abraçar, beijar. William Macedo Corrêa, de Caraguatatuba, São Paulo. Obrigado, William. Bom dia, Deus abençoe você. Minha amiga colocou marca-passo há uma semana e hoje ela se queixa de um cansaço. É normal, doutora? Oi, William, não é normal. Precisa avaliar por que ela está sentindo cansaço. Se houve um deslocamento de eletrodo e por isso ela está cansada, ou seja, o marca-passo não está fazendo o papel que ele deveria, ou se ele não está programado adequadamente para as necessidades dela. Porque além da gente fazer a avaliação do funcionamento, a gente também programa para as necessidades de cada um. Eu não posso programar uma frequência máxima igual para uma pessoa de 30 e poucos anos para uma pessoa de 70 anos. Então, existe uma programação individualizada. Tá, essa é uma programação externa, computadorizada, programada, ou é o próprio marca-passo que vai identificar e ele mesmo vai se ajustar? Não, o médico que programa. A gente faz aquela avaliação, a gente interroga o dispositivo, a gente vê a necessidade da pessoa e a gente programa de acordo com a necessidade do paciente. Ok, se programa, ok, o médico programou computadorizado. A Adriana, ela está perguntando, ela que é de Resende, bom dia, Adriana, que Deus te abençoe. O contrário, ou seja, o marca-passo, ele pode ele se desprogramar-se? Ele pode, mas geralmente essas desprogramações são temporárias. Então, por exemplo, se expõe a um campo eletromagnético, ele vai entrar na frequência magnética, que dependendo de cada marca é uma frequência. Isso é até uma forma da gente saber que marca que é aquele marca-passo, dependendo da frequência magnética em que ele está. Então, ele vai se desprogramar de forma temporária, mas um marca-passo, geralmente, ele não se desprograma e fica desprogramado. Isso é uma situação muito incomum. Entendi. O Matheus Lima, que é de Valença, também Rio de Janeiro. Obrigado, Matheus. Deus te abençoe. Bom dia para você. Por que se usa o marca-passo somente quando a frequência cardíaca é menor de 50? Por causa da bradicardia, né, Isso, doutora? exatamente. Geralmente, a gente usa um marca-passo para tratar o ritmo lento. Frequência abaixo de 50 é um ritmo lento. Então, é uma das indicações do implante de marca-passo. O contrário, não sei. Ou seja, a pessoa tem, a gente viu ali de 90 a 120, super aceleração. Tem também algum aparelho que controla essa taquicardia, doutora? Um marca-passo também nesse sentido? Não, geralmente a gente usa medicamentos para controlar. Ok. E se essa frequência for decorrente de arritmia maligna, aí a gente tem que usar os desfibriladores. Então, marca-passo é frequência ritmo lenta. lento. Né? Isso, Marca-passo, frequência lenta. O coração não chega naquele de 80 a 100 batimentos por minuto, né? O marca-passo pode permitir que o coração chegue a qualquer frequência. Ok. Então, assim, se a pessoa vai correr, ele pode ou acelerar porque ele tem uma parte do sistema elétrico intacto, ou eu posso programar o que a gente chama de sensor. O marca-passo identifica, esse paciente está subindo escada, eu preciso aumentar essa frequência para 120, ele aumenta. Mas maravilha. dependendo da necessidade, ficar o tempo todo, como a gente viu uma pergunta, entre 90 e 120, tem alguma coisa que precisa ser vista. Precisa regular. É. Gente, foi uma aula, né? Foi uma aula de marca-passo, compreensão fantástico, com exemplos concretos, enfim, o que hoje a tecnologia tem de mais bonito e mais moderno, a gente aprendeu hoje. Por isso que tivemos o prazer de conversar com a doutora Érica Olivier, cardiologista. Quem quiser entrar em contato, gente, outras informações, é 0 operadora 12 3911 9903, 3911 9903 ou 12 99139 9241. Está na tela para você copiar e ter o seu coraçãozinho batendo sempre no compasso do amor acima de tudo, viu? Doutora Érica, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Frei. Podemos sonhar com prazer. outras visitas suas aqui nos estúdios do Saúde e Fé? Claro, para mim é um prazer estar aqui. Que Deus sempre. abençoe. Muito obrigado. Foi uma aula, viu? Frei. Muito obrigada. Eu vou pedir licença. Posso rezar pela senhora? Por favor, sempre. Que Deus abençoe, gente.